Gênesis capítulo 50, versículo 15. Acharam, igreja? Jacó tinha falecido. Jacó é pai de José. Então vamos lá, Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. E isso já tinha passado mais de 40 anos. Versículo 16. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que eles cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe as transgressões do servo de Deus, do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Versículo 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seu servo. Mas José respondeu: não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou-se o bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deus, Ele é Deus de transformar o mal em bem. Às vezes as pessoas tentam fazer mal para você, mas os mal que as pessoas tentam fazer para você, Deus transforma em bênção. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou-lhe, que falou no seu coração. Os irmãos de José aprontaram muito com José. E aí passado já um bom tempo, e ele se sentiu seguro enquanto Jacó estava vivo, porque Jacó, o pai, o pacificador, conversou com José: José, perdoa seus irmãos, não maltrata ele não. Houve um acordo entre o pai e filho, e José falou assim para o pai: não, pai, fica tranquilo, pai, não vou fazer maldade não. José era o segundo mais potencial, mais poderoso do Egito, ele só estava abaixo de Faraó, então a palavra dele era uma ordem, e Jacó sabia disso, o peso, e realmente aconteceu aquilo que Deus tinha falado com José em sonho, que o José estaria acima de todos, em cima dos seus pais. Aonde começa a intriga dentro de casa, ou foi o pivô. E aí José falou: pai, não, pai, fique tranquilo. Aí passa anos, o pai falece, e os irmãos ficam preocupados. E muitas vezes, meu irmão, nós não assumimos nossos erros, mas a nossa consciência pesa. Concorda? Às vezes não temos força de assumir, mas o nosso íntimo, a nossa consciência, ela pesa. E eles entenderam que o pai morreu, e agora? O que fazer? José, ele tinha tudo para ser uma pessoa mais revoltada que tinha na terra. Para mim, duas pessoas que podiam ser revoltadas na Bíblia, para mim, José e Jó. Não é isso? Meu ponto de vista. Ambos não ficaram revoltados. José sofreu muito, sofreu demais, por causa dos caprichos dos seus irmãos. E capricho, às vezes, sai caro. E tem pessoas que querem seus caprichos. Eu quero isso, eu quero aquilo, tem que fazer isso, tem que ser do meu jeito. Cuidado com os caprichos. E através dos caprichos dos seus irmãos, José pagou um preço muito alto. Deus estava no controle, estava, mas José pagou um preço. E muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós sentimos assim injustiçados. Por que está acontecendo isso? Olha só os caprichos dos seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Olha, veja qual foi a verdadeira capricho dos seus irmãos, ao ponto de começar toda a briga.
Gênesis capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, que os seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram e não podia falar com ele pacificamente. Os irmãos perceberam que era o queridinho do pai, o José, e com isso eles se revoltaram, e aí a harmonia dentro de casa não existia mais. Tem muitas casas que não tem mais harmonia por causa de caprichos. Meu pai gosta mais do meu irmão mais novo, meu pai gosta mais da minha irmã mais velha, meu pai gosta mais não sei do que, e as pessoas começam a se vitimizar dentro de casa, e aí o ambiente de casa nunca mais será a mesma. Porque muitas pessoas dão de coitadinho. Eu sei, eu tenho 4 irmãos, tenho eu mais 3, é difícil, é complicado isso, eu sei que é. Eu acho que toda a família tem isso, acho que toda a família. Sempre tem um irmão que se sente menos valorizado, isso é óbvio, mas isso não impede de destruir uma família, isso não impede de arrebentar com a pessoa, isso não impede de querer descontar com José. E teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e aí piorou mais ainda, e os seus irmãos odiaram. E tem família que odeia um ao outro. Quer dizer, uma família patriarca teve problema. Irmão, se uma família patriarca teve problema, imagine a minha e a sua, igreja. Família perfeita, irmão, só se for a família depois que Deus chamar no céu. Porque toda família tem seus problemas, toda família tem suas lutas, toda família tem suas guerras, mas toda família tem que saber sobreviver, administrar, não odiar. O caso aqui, na família de Jacó, eu gostava mais de um do que o outro, mas cada família tem suas lutas. E o ambiente nunca mais. O lar, meu irmão, tem que ser um pedacinho do céu. Porque se seu lar não for um pedacinho do céu, eu tenho certeza, irmão, que é difícil. Nenhum lugar na terra se torna um pedacinho do céu como a nossa casa. Por causa do capricho dos seus irmãos, José foi vendido. Você conhece a história? Foi para o Egito. Foi parar na casa de Potifar. E aí, em algum momento da vida de José, parece que deu uma melhorada. Parece que você percebe assim, nossa, agora estou bem. Aí de repente dá aquela recaída de novo. Ele estava bem lá na casa de Potifar, estava bem confortado, era líder lá, era administradora, cargo de confiança. E de repente a esposa dele, de Potifar, você conhece a história, não vou ficar contando a história, vou ficar apenas relembrando. Caiu em cima dele e ele fugiu, e tem que fugir mesmo. Você tem que fugir do pecado, a gente tem que fugir das luxúrias, a gente tem que fugir de tudo aquilo que afasta nós de Deus. E aí ele foi injustiçado e foi preso. E digo mais para você, era para ser morto. Era para ser morto. Não existia uma outra pessoa no lugar de José que estaria vivo. Potifar podia mandar matar, tinha poder para isso. Por que Potifar não mandou matar José? Porque Deus planejou. Não, porque Potifar sabia e conhecia a mulher que ele tinha. Potifar conhecia a mulher que ele tinha, e ele sabia que José era honesto, ele sabia que José era justo, mas ele tinha que tomar alguma atitude. Para quê? Para que o nome dele poderia manter-se em pé. Ele conhecia, ele sabia o tempo todo. Depois José foi preso, José também foi injustiçado lá na cadeia, você sabe disso. Lá o padeiro e o copeiro, ele revelou o sonho, aconteceu. O copeiro esqueceu ele durante 2 anos. Depois o Potifar, ele voltou José. Vê se José vingou de Potifar. Vê se José vingou da esposa de Potifar. Não vingou. Só depois 13 anos de lutas, por causa de um capricho. E às vezes os nossos caprichos, irmão, destrói famílias. Destrói famílias. Se eu ficar falando só do capricho aqui, vai ficar tempo, não vai dar tempo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que amar eu. É assim.
Mas o Senhor, em todas as ocasiões, o Senhor estava com José. Então aprenda uma liçãozinha básica. Podemos estar passando por pior tipo de luta. Podemos estar passando por pior tipo de luta. Deus está conosco. Deus nunca irá nos abandonar. Muitas vezes nós achamos que Deus só está conosco quando as coisas estão boas. Não, Deus está conosco também quando as coisas estão ruins. Nas lutas também que Deus está. Porque Deus está conosco nas coisas boas é fácil. Agora, quando as coisas estão difíceis, Deus não estiver do nosso lado, nós estamos lascados. Porque Gênesis, lá na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 2, lá no finalzinho fala: o Senhor estava com José. Potifar percebeu isso, o carcereiro percebeu isso, Faraó percebeu isso. Só a família de José que não percebeu. Só o pai de José que não percebeu. Eu vou repetir. Potifar sabia que Deus estava com José. O carcereiro sabia que Deus estava com José. Faraó sabia que Deus estava com José. Só a família de José não perceberam isso. E muitas vezes as pessoas que você mais importa na tua vida, talvez as pessoas que estão do seu lado, elas menos importam em você. Talvez as pessoas que estejam do seu lado, que você mais precisa de apoio, elas são as primeiras a não te apoiar e não acreditar em você. Entende, igreja? Nem todo mundo quer a sua felicidade, nem todo mundo quer seu bem, nem todo mundo acredita no teu sucesso, mas plasme, essas pessoas são as mais próximas, porque a cultura toma conta, o capricho toma conta, o egoísmo toma conta, o ambiente toma conta. Você é o caçula. Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi. Os irmãos de Davi não aceitavam Davi como rei. O que você está fazendo aqui? Está no exército, Golias está aqui. O que você está fazendo aqui? Volta, vai lá cuidar das ovelhas. Mas Davi é o escolhido. Ei, a tua família pode rejeitar, a sua mãe pode te rejeitar, mas Deus não vai te rejeitar. Não importa a situação que nós encontramos, não importa a situação onde José se encontrava, em todas as ocasiões Deus estava com José. Não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa qual é a sua ocasião, Deus está do seu lado, sempre esteve do seu lado. Nunca esqueça disso. Deus está do seu lado, independente se você está passando por luta ou não. E José agarrou no sonho. Deus deu um sonho para ele, e ele entendeu esse sonho. Segunda liçãozinha que nós podemos aprender aqui: quem é maldoso, ele sabe que é maldoso. E tem pessoas que têm orgulho de ser maldoso. Eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo, toma mesmo. E eu não quero nem saber. Eu vou ensinar meus filhos a ser assim também. Comigo é diferente. E tem pessoas que se sentem orgulhosas desse jeito. Sofre. Só sofre. Não existe pessoas ruins. Tem pessoas orgulhosas que faz mal para os outros e se acha bem com isso. Gênesis capítulo 50, versículo 15, nós lemos lá no começo: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: possível que José tenha ódio de nós, certamente nós, e nos retribuirá com todo o mal que fizemos. Na consciência deles, eles sabiam que eles foram maldosos. Certamente José vai ter ódio de nós. Por que ele falou essa palavra ódio? Por que os irmãos de José falou entre eles: certamente José vai ter ódio de nós? Porque eles conhecem a palavra ódio. A palavra ódio eles não só conhecem, mas também colocaram em prática. Porque a Bíblia fala, nós lemos aqui, que eles tinham ódio de José.
porque José era o preferido. Então, eles não só conheciam a palavra ódio, mas eles experimentaram a palavra ódio. Conhecer a palavra ódio é uma coisa, experimentar a palavra ódio é outra. E quando eles falaram assim, ó, certamente José vai ter ódio de nós, o que significa isso? Estamos lascados, porque quando nós estávamos com ódio de José, nós matamos ele, nós jogamos no buraco, não vivia um ambiente bom. Se José tiver o mesmo ódio que nós tivemos, nós estamos perdidos, nós estamos mortos. Certamente ele vai vingar de nós. Por que vai vingar demais? Porque se fosse ao contrário, eles vingavam, ia jogar no buraco de novo. Se tivesse uma outra ocasião, os irmãos de José jogavam, eles não fossem de novo. Sabe por quê? Porque eles não se perdoaram. Eles sempre ficaram com uma pulga atrás da orelha. Meu irmão vai me vingar. O meu irmão vai me vingar. O meu irmão vai vingar. Eles foram tão maldosos que sentiu-se inseguro quando morreu o pai. Sabe o que significa isso, igreja? Consciência pesada. Quando nós não liberamos o perdão, quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio de alguém, a nossa consciência fica pesada. Então o que eles fizeram? Eles não foram direto falar com José, eles mandaram um mensageiro falar com José. Tem pessoas que não enfrentam olho a olho, frente a frente. Tem pessoas que mandam outros mensageiros. Ó, você vai lá, fala para fulano, fala para ciclano, não mexer comigo. Ó, fala para fulano, não é assim ou não é assim? Hã? Sempre tem uns mensageiros. Enfrenta o problema de frente. E eles mandaram um servo falar. Gênesis capítulo 50, versículo 16. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte ordem: é isso que vocês dirão a José: perdoe por favor as transgressões dos seus irmãos e o pecado que eles cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe as transgressões do servo de Deus, do seu pai. Perdoe as transgressões do servo do Deus do seu pai. Perdoe as transgressões do servo do Deus do seu pai. Agora, sabe o que significa isso? Que os irmãos de José viraram servo. Que os irmãos de José se converteram. Que os irmãos de José agora são adoradores. Porque antes eles estavam na igreja, mas não faziam parte da igreja. Agora eles mudaram de vida, agora eles são servos de Deus. Deu para entender? A artimanha, ó, agora é crente, hein? Agora está indo para a igreja. Antes era do mundo, agora está para a igreja. Ó, eles mudou de vida, o comportamento. Ó, fala essa palavra aí. Você já viu isso nas reportagens do dia a dia? Quando você pressiona alguém, o que a pessoa fala? Não, eu sou da igreja, eu sou evangélico. Já viu isso? Quem já viu isso na reportagem? Todo mundo já viu isso? Se esconde atrás da igreja? Vê para você ver as reportagens, para você ver. Vai preso alguém? Não fiz, eu sou da igreja. Eu sou servo agora. Ao ouvir essas palavras, José chorou. José disse: por acaso eu estou no lugar de Deus? José demonstra o poder do perdão, decidindo perdoar os seus irmãos, em vez de guardar mágoas após anos de sofrimento e traição. Decida perdoar, em vez de guardar mágoa, em vez de levar para a cama essa consciência: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Decide perdoar. Porque se você perdoar o próximo, você está se auto-perdoando. A reação de José, quando ele ouviu tudo isso, quando ele viu os seus irmãos postados, ele começou a chorar.
José começou a chorar, e eu imagino que quando os irmãos de José estavam ali chorando, o mensageiro depois entrou, os irmãos de José se ajoelharam, né? Nós estamos aqui, nos perdoa, porque eles estavam com medo. José começou a chorar. Por que José começou a chorar? É simples. Imagino eu, na sua consciência, deve ter pensado assim: meus irmãos não entenderam nada, eu já perdoei eles faz tempo, nem sei por que eles estão aqui se ajoelhando, pedindo perdão, nem sei por que pediu para o mensageiro me avisar, me alertar, porque tem um acordo. Ei, eu não tenho um acordo com meu pai, eu tenho um acordo com Deus, eu tenho um acordo comigo mesmo. Eu decidi perdoar. É isso. Vocês não entenderam nada. Quantos anos vocês vão entender? Quantos anos vão passar? Vocês falam que é servo, vocês se ajoelham, mas ainda desconfiam. Vocês estão na igreja fazendo o quê? É isso que José falou. Mandou falar que é servo, vocês se ajoelharam, vocês adoraram, falou que não sei o quê, e ainda desconfiam. Entrega nas mãos de Deus. É isso que José quis dizer para os seus irmãos. Que a palavra, ela não é contraditória. Até quando? Aí vai passar na tua cabeça isso. Até quando você vai viver com isso na tua mente? Até esse sofrimento você vai levar para o túmulo esse sofrimento. Você vai morrer uma pessoa amargurada, você vai morrer uma pessoa desgostada, você vai ficar sozinho, porque não aguenta mais. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que não consegue perdoar ou que desconfia. José nos ensina que o perdão elimina dores. Ele decidiu perdoar em vez de vingar. O perdão é uma decisão poderosa que promove paz. O masoquista, você já viu o masoquista, aqueles que gostam de se auto-machucar? Aqueles ganchos que colocam nas costas e deita, já viu isso? Masoquista é isso. Se queima o cigarro, se corta. Mas tem muito crente masoquista, que ama sofrer, que gosta de sofrer. Existe crente macumbeiro e feiticeiro, crente masoquista. Olha, se ele mexer comigo, ele está mexendo com o servo de Deus. Se ele mexer comigo, olha, ele vai morrer. É isso aí mesmo. Masoquista que gosta de sofrer, gosta de sofrer. Todos nós temos motivo aqui para sofrer, meu irmão. Todos nós temos motivo para abandonar a fé. Todos nós temos motivo para nunca mais entrar dentro da igreja. Todos nós temos motivo para muitas coisas, mas temos um único motivo para manter em pé: Jesus. Ele vai nos manter em pé. E quem diz que fora da igreja é melhor do que dentro da igreja? Fora de Deus é melhor que com Deus. Você já experimentou o mundo lá fora. Você já ralou, você já apanhou, como eu também. Terceiro, para nós estar terminando, o perdão nos liberta para amar aqueles que nos feriram. O perdão nos liberta para amar aqueles que nos feriram. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Aqui você conhece toda a história. José, ele torna ali o cabeça, governador. O Egito nunca existiu governador. Só em 2 ocasiões que lançaram essa promoção de governador no Egito. Aliás, uma vez no Egito e uma vez na Babilônia. A palavra governador nunca existiu na Babilônia.
A palavra governador nunca existiu no Egito, mas por causa de 2 homens de Deus, na cidade dos ímpios, eles fizeram uma nova... o quê? Uma diferença. Não, uma nova estatuto, uma nova regra, uma nova exceção. Nova sigla, uma nova posição. Na Babilônia não existia governador, e aí vamos colocar o título então, vamos existir. Quem que foi governador da Babilônia? Daniel. Governador não existia no Egito. Vamos colocar uma palavra então, vamos colocar um ministério aqui. Quem que é? José. Daniel na Babilônia, José no Egito. Deus, ele faz isso. E aí o que acontece aqui? 7 anos de fartura. E aí quando vai entrar num ano de desespero, que é 7 anos de falta de alimento, já o seu 2º ano sem alimento, o mundo inteiro sem comida. E aí vem o mundo inteiro, toda a população buscar comida. E aí teve encontro entre José e seus irmãos. José ali podia matar os seus irmãos. Você conhece a história. E Gênesis capítulo 45, versículo 1. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus desempregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: sou eu, José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. José disse: chegue mais perto de mim, por favor, me abraça. E eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Olha esse texto aqui, esse 4 versículos tem tantas lições para nós. José gritou para os empregados: saia, porque esse problema é meu particular, com a minha família, é eu e meus irmãos. As pessoas de fora não precisam saber dos meus problemas. Mais uma lição para você: não espalhe o seu problema para as pessoas de fora, para os vizinhos, para os amigos, na empresa. É você e o seu problema. José falou assim: saiam. Agora só eu e meu irmão, só eu e meus irmãos preciso resolver um problema particular aqui. As pessoas de fora não precisam saber dos seus problemas, porque não vai resolver. Deu para entender isso? Não devemos expor nossos problemas. José começou a chorar tão alto que todo mundo ouviu. Meu irmão, José, ele chorou, mas não é de ódio, de saudade. Ele sofreu, José sofreu, ele vai contar aqui depois. Ele sofreu sim, porque ele é de carne, é de osso como eu e você. Ele passou lutas. Mas quando ele viu os seus irmãos, ele não pensou em ódio, ele pensou em amor. Ele não pensou em vingança, ele pensou em saudade. Ele não pensou a matar, mas ele pensou em abraçar. E aí ele gritou: saudade. A saudade fez mais falta para ele do que o trauma. Porque família é assim, meu irmão, tem os 2 lados. Tem um lado bom e tem um lado obscuro. O que não esqueceu, o que José não esqueceu, foi a saudade da família, mesmo não podendo viver pacificamente. Deu para entender? Veio de afastar, ficou mais próximo. E depois ele perguntou: meu pai está vivo? Porque ele sabia
a importância que era o pai dele, a amizade que ele tinha com o pai dele. Ele, o pai dele, era muito íntimo, ao ponto que todo mundo percebeu e teve inveja, e tiraram isso dele. Tiraram porque ele não tem culpa. E tiraram dele essa amizade por causa de caprichos. Mas José também, ele não esqueceu. José não é de carne, ele não é de ferro, ele é de carne. Ele falou assim: sou eu, José, aquele que vocês me venderam no Egito, aquele que vocês venderam no buraco lá. Não esquece, José não esqueceu. Meu irmão, você pode levar pancada, você pode decidir perdoar, mas você nunca vai esquecer. Decide perdoar. São vocês, cara. Você lembra? Sou eu, que vocês fizeram mal para mim, vocês me jogaram lá no buraco lá. Mas eu decidi perdoar vocês. Deu a entender? A gente não esquece, mas decidiu perdoar. O que você vai pôr em jogo aí? José enfrentou seus problemas sem ressentimento. Não foi um choro de amargura, não foi um choro de tristeza, não foi um choro de raiva, mas foi um choro de saudade. E aí, vou te falar porque José também teve seus momentos de tristezas. Talvez semana que vem eu prego isso, os dois filhos de José. O perdão nos liberta da alma amargurada. José teve 2 filhos. Provavelmente vou pregar esses 2 filhos semana que vem, mas quero dar só uma palhinha para vocês aqui. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Antes de começar os anos da fome, que as lutas vão vir, vai vir as coisas boas, mas vai vir as coisas ruins. A nossa vida é de alto e baixo. E havia uma profecia aqui: 7 anos de bonança, depois 7 anos de lutas, de escassez. Então, antes de começar os anos de fome, José teve 2 filhos com a mulher Asenate. Versículo 51. Pôs o nome primeiro, vou pôr aqui, ó, de Manassés. Está aqui bem? Chamou José o nome primogênito, chamou o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, aqui na minha Bíblia diz sofrimento, de toda a casa de meu pai. Até aí. Primeiro nome, Manassés, explicou: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos da família do meu pai. Deus me fez esquecer o sofrimento. Se Deus fez esquecer meu sofrimento, significa que em algum momento da vida dele, ele sofreu. Então, em algum momento da sua vida, você também sofreu. Mas esse momento tem que ser passageiro na tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Bem,